E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Continuando a série Alterações Cromossômicas, Síndrome de Edwards, também chamada de Trissomia do cromossomo 18, ok? Não esquece, canal Kleber Vitor Interdisciplinar, todo dia um vídeo novo aqui no canal, temas relacionados à educação, à tecnologia, inovação, biologia, educação física. Todos os dias vídeo novo aqui no canal. E em alguns dias especiais, vídeos extras. Vocês serão avisados também aqui no YouTube. Só que para isso, a gente precisa fazer com que um número maior de pessoas consiga ter acesso a essas informações. Portanto, estamos na campanha rumo aos 1000 inscritos. Kleber Victor Interdisciplinar. Esse é o nome do canal. Se inscreva no canal, dê aquele like, se você gostou desse conteúdo, compartilhe, compartilhamento é muito importante. Deixe o seu comentário e ative o sininho das notificações para que você possa receber todo esse conteúdo e o YouTube possa lhe avisar que tem vídeo novo no canal. Lembrando, vídeo novo todos os dias, ok? Vamos lá, seguir. Como eu estava dizendo, esse é o cariótipo 47XX para menina mais 18 ou 47XY mais 18 se for um menino. Aqui nós temos alguns sinais e sintomas característicos dessa síndrome. Lembrando, síndrome é o quê? Síndrome é a reunião de sinais e sintomas. Tudo isso reunido, todo esse conjunto, nós chamamos de síndrome. Vamos lá, aí você tem a representação no exame genético da síndrome de Edwards. Olha aqui, todos os pares cromossômicos, menos quando chega no cromossomo 18, observe só, 1, 2, 3 cromossomos. Como nós temos 3, trissomia do cromossomo 18, ok? Vamos lá. Um caso para 7.500 nascimentos. Primeira característica. RDNPM. O que significa isso? Um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Malformações cardíacas. Significa dizer que o sistema circulatório, em especial o coração, tem uma série de malformações. Significa dizer que todo esse sistema, em especial o comprometimento do coração, ele é evidente. Hipertonia, que significa aumento anormal do tônus muscular e da redução de sua capacidade de estiramento. Aumento, portanto, da sua rigidez. Isso é bem característico nos portadores da síndrome de Edwards. Micrognatia, o que significa isso? Mandíbula menor do que o normal. Significa dizer que ela é voltada um pouco para trás ou retraída. Orelhas mal formadas e de implantação baixa. Isso aqui também acontece nos portadores de síndrome de Down. Eles também têm esse padrão de posicionamento diferenciado das orelhas. Seguindo, osso externo curto, esse osso aqui que fica na estrutura do tronco, esse osso central da estrutura do tronco, que une as costelas, ele é curto. Posição característica das mãos, o que é isso? O punho fechado. Existe uma sobreposição de alguns dedos na mão, dando a impressão de que o recém-nascido, que o bebê, ele tem o punho fechado. Isso é bem característico dessa síndrome. Calcanhar proeminente, olha aqui, ó. Você tem um crescimento anormal da estrutura óssea do pé.
na região dos calcanhares, 80% dos nascidos são do sexo feminino e 95% são abortados. Próxima síndrome, síndrome de Patot, também conhecida como trissomia do cromossomo 13. Síndrome de Edwards é a trissomia do cromossomo 18 e a síndrome de Patot é a trissomia do cromossomo 13. Observe bem, existe um sintoma bem característico da síndrome: malformações na região da face. Observa, em casos mais extremos da síndrome de Patot, o bebê, a criança nasce com uma probóscide. Então, ao invés de vir os olhos e a região do nariz, tudo isso é fundido numa estrutura de probóscide e existe ainda uma fenda. A criança nasce com uma fenda na face. Essa probóscide ou essa tromba, ela seria uma má formação devido a anomalias nas estruturas da face, em especial olho e o nariz. Tudo isso fica num pacote só, numa unidade só, chamada de tromba ou probóscide, como está representado aqui nesse recém-nascido. Ok? Casos mais extremos da síndrome. Então, cariótipo, 47XX mais 13, por isso que eu disse trissomia do cromossomo 13, 47XY mais 13. Menina, menino. Aqui você tem 1 para 2 milhões de nascidos, ou ainda 1 para 2 milhões e 500 mil nascidos vivos. Fica nessa faixa aqui, nesse intervalo aí. RDNPM, que significa atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Além disso, o portador da síndrome de Patot tem uma característica a mais na síndrome, que é a malformação do sistema nervoso central. Então, além do atraso neuropsicomotor, o portador da síndrome de Patot ainda tem contra ele uma série de malformações do sistema nervoso central. Ok? Isso compromete e inviabiliza a vida desse bebê, desse recém-nascido, dessa criança. Microcefalia, que é uma cabeça significativamente menor do que o esperado, muitas vezes devido ao desenvolvimento anormal do cérebro. Então veja, microcefalia às vezes está relacionado a um desenvolvimento muito pequeno do cérebro, mas a microcefalia, na verdade, ela é uma cabeça significativamente menor, ok? Em alguns casos, isso está relacionado ao pequeno tamanho do cérebro. E na síndrome de Patot, com certeza, é uma evidência da malformação do sistema nervoso central. Então, observe, a microcefalia nos portadores da síndrome de Down é uma consequência, sim, da própria malformação do sistema nervoso central. Ok? Então, nem todo recém-nascido ou nem toda criança que nasce com microcefalia, ela tem síndrome de Patot. Mas toda criança que tem síndrome de Patot nasce com microcefalia. Ok? Por isso, a importância dos exames pré-natais para a mulher. Porque aí o médico detecta durante a gestação, durante as 40 semanas de gestação, durante os 9 meses, se o desenvolvimento embrionário está ocorrendo de forma normal. Se há alguma alteração, os exames vão dizer e o médico vai precisar e passar para a mãe todos os dados que ela precisa em relação à sua criança. Ok? Daí, repito mais uma vez, a importância dos exames pré-natais.
Muitas mães descobrem que seus filhos têm alguma anormalidade, apresentam alguma anomalia durante os exames pré-natais, ok? Para não ter a surpresa desagradável de, durante o parto, descobrir que sua criança, que seu recém-nascido, é portador de uma síndrome. E é um choque para a mãe, um choque para a família, porque não estavam esperando esse tipo de notícia vir à tona, justamente numa hora tão feliz, numa hora tão importante para a mulher e para a família, que é o nascimento de um novo membro da família, ok? Importantíssimo os exames pré-natais. Microoftalmia é um olho patologicamente pequeno. Olha o detalhe, patologicamente pequeno. Então significa dizer que esse olho ele carrega uma doença. Essa anormalidade está relacionada à doença. Então, olho patologicamente pequeno. Olha, mal formado, ou seja, ele vem com anormalidades. Normalmente, capacidade visual bem comprometida e, em alguns casos, cegueira total. Então, o olho ele é pequeno patologicamente, ou seja, consequência de uma doença. Consequência de CLE, mais diretamente falando, está aqui. Malformações do sistema nervoso central. Então, essa malformação vai levar com certeza a um desenvolvimento irregular do tamanho e da estrutura do olho. E esse olho mal formado, ele não vai ter a acuidade visual que deveria. Ok? Ou seja, na síndrome de Patau, uma patologia, uma anormalidade vai levando a outra. Por isso que a gente chama de síndrome. Orelhas mal formadas, fendas labial e palatina, o que a gente chama popularmente de lábio leporino, seria uma fusão das estruturas do nariz e da boca, sem uma separação do que é estrutura respiratória e estrutura digestiva. E lembre, eu mostrei aqui uma figura, uma imagem de um recém-nascido, de um bebê, com uma probóscide, porque inclusive até o olho fica comprometido, tá? Mas geralmente essas fendas acontecem na boca e no céu da boca. Então o céu da boca, que a gente chama de palato, ele tem uma fenda, um espaço, a gente chama isso de fenda palatina. Também acontece fenda palatina nos portadores da síndrome de Down. É comum aparecer fenda palatina também nos portadores da síndrome de Down. Polidactilia, que significa a presença de dedos a mais na mão ou nos pés. Posição das mãos característica, ou seja, o punho cerrado, o punho fechado e a sobreposição de dedos na mão dessa criança. Calcanhar proeminente, malformações cardíacas, ou seja, problemas relacionados à estrutura do coração, e malformações urogenitais, malformações de sistema urinário e de sistema reprodutor, masculino ou feminino. Então, por essa série de características da síndrome de Patau, muito provavelmente a vida se torna inviável para essa criança, ok? Mais uma representação aqui da trissomia do cromossomo 13. Olha aqui, ó, cromossomo 13, em vez de ter um par de cromossomos como todos os demais, você tem um cromossomo 13 a mais. Observa os cariótipos. Cariótipos, trissomia livre. 47, XX mais 13, menina. 47, XY mais 13, menino. Translocações em torno de 20%. Próxima síndrome, síndrome de Tourette. A síndrome de Tourette, ao contrário das que nós vimos até aqui, ela é considerada uma monossomia. Observa, trissomia seria a presença de um cromossomo a mais, um cromossomo autossômico a mais. A monossomia é exatamente o contrário. Seria a ausência de um cromossomo, ou seja, um cromossomo
a menos. Presença de apenas um representante de um cromossomo, ou seja, 2N menos 1. Que cromossomo é esse? Vamos observar aqui no exame. Está aqui o exame, os cromossomos autossômicos numerados de 1 até 22, ou seja, o problema não é os cromossomos autossômicos. Mas quando você chega aqui no cromossomo alossômico sexual, você só vê um cromossomo X. Ok? Se você vê apenas um cromossomo X, como é que fica carioca? 45X. É a chamada monossomia do cromossomo X. Traduzindo, só acontece monossomia do cromossomo X em meninas. Porque para ser um menino tem que ser XY. Se aqui tivesse um cromossomo Y e não tivesse o X, seria a chamada monossomia do cromossomo sexual. Mas, como apenas existe um X, e X existe tanto em meninos como em meninas, se o outro X não aparece, muito provavelmente, esse cromossomo X está determinando que é uma anomalia de meninas. Já mostrei em vídeos anteriores o que acontece com situações como essa, tá? Tanto de monossomia como de trissomia. Aqui é o mosaico representado, tá? Aqui a repetição de vídeos anteriores que eu venho falando a respeito dos problemas de zigoto normal e de perda anafásica e de não disjunção. Em vídeos passados eu já falei sobre isso. E vamos lá caracterizar a síndrome de Turner. Em porcentagem, 55% dos casos, 45x, 0 ou 45x. 10%, 45x, 46xx. 45x barra 47, xxx. 45x barra 47, xxx barra 46, xx. Casos de deleção, 5%, de isocromossomos, 20%, de anel, 5%. Esses são as representações estatísticas das meninas nascidas com síndrome de Turner. Vamos lá. Síndrome de Klinefelter. Na síndrome de Klinefelter você tem as seguintes características. Azoospermia, que é quando o homem não tem espermatozoides no sêmen. Testículos pequenos ou infantis. Hipogenitalismo e hipogonadismo. Isso justifica testículos pequenos e infantis. Então significa problemas relacionados à formação tanto dos órgãos sexuais masculinos, quanto também das gônadas masculinas, ou seja, dos órgãos produtores de hormônios e gametas. Daí o nome gônada, órgão produtor de células reprodutivas e de hormônios. Tá? Ginecomastia, que significa o desenvolvimento de mamas em homens. Membros inferiores mais longos, então corpo longilíneo, corpo alongado, o indivíduo ele é alto, uma estatura média de 1,82 m acima. Obesidade centrípeta, ou seja, uma obesidade que acontece na região do tronco e abdômen. No restante do corpo o indivíduo tem um aspecto magro, tanto braços como membros inferiores, mas nessa região central do corpo, no tronco, ele tem o que a gente chama de obesidade centrípeta. Comprometimento intelectual, e o cariótipo mais frequente desses indivíduos é 47XXY, ou seja, o indivíduo que tem um cromossomo X a mais. É a chamada trissomia do cromossomo X. Olha ele aqui, ó. Devia ser o pai XY e tem um cromossomo X a mais, portanto, trissomia do cromossomo X. Síndrome do duplo Y.
Esse portador dessa síndrome tem estatura alta, em torno de 1,85 m a 1,92 m, displasia auricular, distúrbios comportamentais, comprometimento intelectual, comprometimento cognitivo, hipogonadismo e o cariótipo dele 47XYY, ou seja, trissomia do cromossomo Y, ou seja, tem um cromossomo Y a mais. Olha aí, ó. Aqui no cromossomo alossômico sexual, em vez de ser o par XY, tem um cromossomo Y a mais. Portanto, trissomia do cromossomo Y, ou síndrome do duplo Y. Se a gente voltar aqui um pouquinho, a menina que tem síndrome de Turner, ela apresenta algumas características bem marcantes. Primeiro, ela também apresenta, a menina, uma obesidade centrípeta, ela apresenta uma má formação na região do pescoço, ou um pescoço de tamanho muito reduzido. A pele da região do pescoço ela é alada, ou seja, existe uma flacidez da pele na região do pescoço. O tronco ele é bem avantajado e com um aspecto masculino. Na síndrome de Klinefelter você tem o desenvolvimento de mamas, ginecomastia. Na menina você não tem desenvolvimento de mamas, é um peito, uma região peitoral masculinizada. As gônadas também têm hipogonadismo, significa dizer que essa menina que tem síndrome de Turner, ela apresenta a malformação dessas estruturas sexuais, portanto ela é uma menina que não vai ter ciclo menstrual e provavelmente vai ter distúrbios de ovulação, de ovocitação e também de menstruação, ou não vai apresentar nenhum tipo desses mecanismos associados, ok? Outro detalhe importante na menina que tem a síndrome de Turner é a baixa estatura. Enquanto o portador da síndrome de Klinefelter ele é alto, a menina portadora da síndrome de Turner ela possui estatura baixa, 1,53 m, 1,50 m. O comprometimento intelectual e cognitivo na síndrome de Turner é moderado, ok? Já o comprometimento do desenvolvimento cognitivo e intelectual do portador da síndrome de Klinefelter, ele já é mais evidenciado. Então, fica mais difícil de um portador dessa síndrome desenvolver-se, na verdade, em relação ao seu aspecto cognitivo. Ele vai ter muito mais dificuldades cognitivas e intelectuais do que uma menina portadora da síndrome de Turner, ok? Bom, próximo vídeo, polissomias maiores que trissomias. Até a próxima.